É o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 26 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos 4 notícias que parecem muito ruins, mas pelo menos não são tão ruins quanto parecem, né? A gente vai falar sobre Helmninsk, que é uma usina nuclear que tem aqui no oeste da Ucrânia, que vocês lembram que ontem eu falei que tinha alguma coisa errada, porque a Ucrânia falou que derrubou todos os 11 drones, mas parecia região sem luz? Pois é, a gente descobriu que teve problema ali. Sim, a Ucrânia derrubou os drones, mas vou explicar aqui para vocês. Depois temos a Avdivka, que os russos conseguiram avançar mais um tanto de ontem para hoje. A situação está ficando preocupante ali, muito embora temos boas notícias ali também de Avdivka, tá? O terceiro ponto foi que os russos tentaram um teste nuclear, fizeram um teste com míssil balístico e coisa e tal, e um monte de gente com medo, e aí agora vem Terceira Guerra Mundial e coisa e tal. Eu já falei para vocês que não é essa coisa toda, eles vão testar, vão fazer um monte de coisa, mas fazer a guerra em si não vão, e eu vou explicar também por que isso. E por último, a última má notícia, que não é tão má assim, é na Câmara dos Deputados americana. Um republicano que é contra a Ucrânia se tornou o novo presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, existe o risco dele barrar as ajudas à Ucrânia. Vamos entender esse assunto todo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Baba Yaga e o STF, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí, né? Guerras não são fáceis, né? Ninguém disse que ia ser fácil esse negócio. Então nós tivemos 4 grandes contratempos ontem e anteontem e que a gente está noticiando no vídeo de hoje, mas eu vou mostrar para vocês que, embora sejam coisas que realmente foram ruins, não tem como dizer que foi coisa boa, mas não são tão ruins quanto pode parecer num primeiro momento, né? E a primeira delas tem a ver com a usina nuclear ucraniana de Helmninsk, que fica aqui no oeste da Ucrânia. E vocês lembram disso, né? Ontem a gente falou sobre isso. Aqui, ó, Helmninsk, essa cidade aqui, a usina fica aqui perto. E eu mencionei para vocês esse problema, porque os ucranianos falaram que derrubaram todos os 11 drones Shahed 136 que tinham sido direcionados ali no oeste da Ucrânia. Mas tinha cidade sem luz aqui. Ué, tem alguma coisa errada? Os destroços dos drones caírem, isso daí não costuma causar falta de luz e coisa e tal, né? E bom, a gente teve informações de que realmente aqui, ó, o Zelensky confirmou que a usina ela foi alvo do ataque da noite passada, né? E apesar de todos os 11 drones terem sido destruídos, os destroços causaram o dano. Mas a gente vai ver, na verdade, que é muito pior do que isso, tá? Aqui, aproximadamente 2.000 casas ficaram sem luz em alguns distritos ali, ou seja, a Rússia continua tentando atingir alvos de infraestrutura ucranianos, né? Agora, olha só, isso daqui não foi destroço de drone caindo. Isso daqui, o drone caiu, explodiu, e a explosão foi muito grande aqui, ó. Foi uma explosão muito grande ali na região de Slavuta, na região de Helmninsk, muito perto da usina nuclear. E o que deve ter acontecido aqui, né? O ministro do Interior disse que Slavuta foi atingida por destroços de drones, né? Então, na verdade, a gente sabe aqui, ó, o trabalho continua ali nas consequências do ataque de ontem à noite, de anteontem para ontem, ali em Slavuta. Muitas casas foram danificadas, 20 feridos foram tratados. O alvo era a usina termoelétrica, ou a usina nuclear de Khmelnytsk, né? Então, o que deve ter acontecido é isso, né? Ou seja, não é uma notícia tão ruim. Por quê? O drone foi derrubado e não atingiu a usina. Acabou atingindo apenas algumas unidades, transformadores, esse tipo de coisa que tem próximo da usina. Ele explodiu, né? Pode acontecer isso. O drone ele tem uma carga explosiva, ele tinha um alvo dentro da usina, como ele foi derrubado antes, ele caiu e acabou explodindo com essa carga explosiva. Não foram só destroços do drone, foi a explosão do drone, só que não foi onde era o alvo. O alvo era na usina e iria causar um dano muito maior na geração de energia elétrica ucraniana.
O caso, no final das contas, foi uma notícia ruim, né? É impressionante aqui, uma explosão muito grande aqui, né? Deve ter voado um bocado de transformador nessa história aqui. Mas é menos pior do que se pode imaginar. Ou seja, o dano que os russos pretendiam era muito maior do que esse. No final das contas, apenas alguns vilarejos aqui próximo de Helmninsk que ficaram sem energia elétrica, e isso foi rapidamente corrigido. Eles já estão agora com energia elétrica novamente. Então não há grandes problemas aqui, né? Mas os ucranianos revidaram aqui também, atingindo coisas lá em Luhansk, e foi mais uma vez usando ATACMS, o que significa que é alguma coisa muito significativa, tá? Os ucranianos não têm tantos ATACMS assim, não iriam desperdiçar com coisa besta. Olha só o que aconteceu. Ontem eu cheguei a falar para vocês que teve um míssil ucraniano atingindo alguma coisa aqui em Lutunyri, nessa região aqui perto de Luhansk, né? E hoje a gente ficou sabendo que teve um ataque usando os mísseis ATACMS aqui em Biloroshensk, pertinho aqui da região. Ou seja, o que faz crer essa história? Que o míssil de ontem foi justamente um teste das defesas antiaéreas que os ucranianos fizeram para ver como é que estavam as defesas antiaéreas russas aqui na região, e uma vez que eles viram como é que estava a defesa, eles fizeram o ataque usando os ATACMS, né? A Ucrânia recebeu alguns poucos ATACMS dos americanos, então não vai sair usando com qualquer coisa. Foi alguma coisa muito significativa. De fato, olha só essa imagem aqui. Segundo o pessoal está dizendo aqui, esse aqui é Biloroshensk, né? Segundo eles estão dizendo aqui, o ATACMS chegou às 5 horas da manhã de hoje, dia 26. O vídeo foi gravado às 9 horas da manhã. Então estava explodindo coisa ainda, queimando, explodindo por 4 horas quando gravou esse vídeo aqui, ó. Ебать, еще хуже, да нахуй. Вот, огонь. Это прилет по-любому. Да что ты так думаешь? Ебать, пизди. Bom, vocês viram os vídeos, os russos comentando ali, né, assustados com a coisa, muita explosão acontecendo. Enfim, não se sabe exatamente o que é. Imagina-se que seja um grande depósito de munição que foi atingido ali na região, né? Isso daqui, ó, é o motor do ATACMS que foi usado, né? Então isso confirma que foi um ATACMS. Agora, os russos ali na região estão dizendo que eles derrubaram o ATACMS, que eles conseguiram derrubar o ATACMS. O que é uma besteira, né? Porque, como vocês sabem, o ATACMS ele tem a questão do cluster, né? Ele é lançado, o motor dele leva ele até o lugar, aí quando chega perto do lugar, ele solta a carga e o motor em si cai. O motor não é explosivo, né? Isso daqui meio que não interessa. Então, não faz diferença nenhuma isso daqui. Não foi derrubado pelos russos isso daqui, né? Então, mas os russos estão dizendo isso, quer dizer que destruíram, né? E por um acaso, o que seria isso daqui pegando fogo, explodindo a 4 horas? Aí, enfim. O fato é esse, a gente tem a confirmação de que foi usado um ATACMS para atingir isso daí, não sabemos exatamente o que é ainda, mas parece ser um grande depósito de munição ali, né? E o pessoal está apontando aqui que tem um Arduino dentro do ATACMS, né? Caramba, o pessoal realmente não deixa de fustigar, de inspecionar as coisas. Mas não foi só isso não, tá? Teve também um outro grande depósito de munição que foi atacado no dia 23 de outubro. A gente anunciou esses ataques ali em Donetsk, né? Volta e meia a gente fala sobre ataques em Donetsk, aqui na cidade de Donetsk em si, porque, lógico, Donetsk é usada pelos russos como um hub de logística muito forte, inclusive para a ofensiva aqui em Avdiivka, mas não só para isso, para um monte de coisa também. Então, os ucranianos estão sempre atingindo aqui, né? E dessa vez atingiram esse depósito aqui, ó. A base com as armas e certamente com a munição também pertence à 110ª Brigada de Rifles Motorizados e atualmente ela abastecia as operações na área de Avdiivka, né? Então, isso aqui já aconteceu no passado, a gente está só confirmando aqui essa destruição, né? E hoje teve um outro ataque ali na região de Donetsk também, em Ianakievo, com mais uma explosão aqui, ó. Ianakievo é aqui perto de Donetsk, mais perto, mais aqui para cima um pouco. Aqui, ó, Ianakievo. É perto mais de Orlivka, né?
Então é aqui na região também, mas não é tão pertinho aqui não. Enfim, mais uma bavóvina aqui causada pelos ucranianos, né? Mais uma destruição dos equipamentos russos. Eles não falam nada aqui, mas eu imagino que esses casos aqui em Donetsk e na Kiev foram feitos por HIMARS, simplesmente, né? Eles são muito perto da linha de frente, não haveria necessidade de um ATACMS, embora aqui, nesse caso, né, talvez tenha sido usado o ATACMS pelo tamanho da coisa, pelo tamanho da área que eles queriam explodir, né? A gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido por aqui, né? Os ucranianos confirmam que foram destruídos um carro com 4 oficiais do FSB em Berdiansk, também há 2 dias atrás, né? E entre esse pessoal do FSB havia um conhecido criminoso de guerra que participou de torturas de ucranianos locais. Segundo eles estão dizendo, justamente foi feito por partisãos lá. Os partisãos colocaram bomba no carro do cara lá, dos caras, e explodiram isso daí. E o incidente aconteceu perto de um hotel onde o FSB mantinha seu quartel-general lá. Eles moveram agora para outra localização isso daí. Excelente, menos 4 russos mortos ali. Bom, falando sobre a linha de frente, aqui sobre a região de Kherson, ali no rio de Dnipro, os ucranianos tomaram mais um pedaço aqui da margem esquerda do rio de Dnipro. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem acompanhado esses avanços ucranianos aqui há vários dias, né? E a gente sabe que eles estão aqui na ponte de Antonivka, isso daqui já há bastante tempo. Vieram aqui a Poima e Pichanivka. Ontem a gente falou que eles chegaram em Pidstepny, ontem na verdade. A gente sabe também que eles estão aqui em Krink. Os russos não conseguiram tirar os ucranianos de Krink ainda. E agora eles tomaram essa região aqui, ó, Kudazov. Tá vendo? Essa região aqui, ó, foi tomada pelos ucranianos aqui. É o que está indicado nessa região, né? É lógico, não está controlado pelos ucranianos ainda. Os ucranianos controlam as ilhas aqui do centro e talvez a margem aqui, mas já tem ações ucranianas nessa região. Aqui, ó, ao norte do vilarejo de Pidstepny, os marines ucranianos deslocaram forças russas de suas posições defensivas. Então, os russos estavam nessas posições defensivas aqui e foram retirados delas pelos ucranianos aqui em mais esse caso, né? Aqui Pidstepny, norte de Pidstepny, é essa região aqui mesmo, tá vendo que tem um quadrado aqui, não dá para saber o que é isso daqui exatamente. Vendo aqui no Google Maps, né, parecem ser estufas isso daqui, ó, parece uma área de estufa, tá vendo? Os painéis solares, são painéis solares. Olha só, tem uma fazenda de painéis solares aqui e aparentemente os russos estavam usando essa região aqui de forma defensiva. Dá para ver algumas posições defensivas aqui, ó. Isso aqui é uma trincheira e provavelmente os ucranianos justamente tiraram os russos. Aqui a trincheira aqui, ó. A trincheira aqui. E os ucranianos tiraram os russos dessa posição aqui, né? Então mais um pequeno avanço ali na região do rio de Dnipro. Aqui é o blogger militar do Argonzo, né? É típico esse desenho do Argonzo aqui. E o pessoal está perguntando aqui, parece que os russos estão dizendo adeus a essa interseção da M17 com a M14, né? A gente sempre falou isso, que é um ponto claramente que eles devem estar visando aqui, ó, que é essa interseção aqui, que é uma das rotas principais de abastecimento de Oleshk, né? E, na verdade, praticamente só tem ela, né? Não tem mais nada. Depois disso, a única alternativa é aqui para o Rola Pristan. Se os ucranianos avançarem aqui em Rola Pristan também, eles cortam tudo aqui, fica essa região toda aqui, que é um grande, cheio de casas aqui, tá vendo? São várias cidades aqui, ó, tem muito russo aqui, e fica toda essa região aqui incapacitada de receber suprimentos, né? Realmente seria um ataque formidável, né? Agora, ele está falando aqui, exatamente se a gente traduzir aqui, ó, na região de Kherson, Crimeia, as Forças Armadas da Ucrânia, com apoio da artilharia, continuaram suas tentativas de atacar Poima e Pichanivka, né? Porque às vezes a tradução ele traduz literalmente, né? O objetivo é quebrar a interseção entre a M14 e a M17. A primeira é que vai para Rodensk e a segunda é que traz os suprimentos, né? A partir das posições dos ucranianos nas ilhas, até esse cruzamento, são 5 quilômetros. E o pessoal está falando aqui, a impressão que dá é que ele está dando tchau para esse cruzamento. Está vendo que os ucranianos vão mesmo tomar isso daí, né? Repara que
Eles falam aqui que a M17 é que vai para Radensk. A gente sabe que tem uma base grande de russos aqui em Radensk, eles usam Radensk como uma base muito importante, justamente porque vai em direção à Crimeia, tá vendo? Vai aqui em direção à Crimeia. E a outra é a linha de suprimento, que é a M14, que é essa daqui, que vai até Melitopol. A partir de Melitopol abastece essa área aqui de Olesk, né? Então é aquele negócio, os russos estão preocupados com isso daí. Outra coisa que o pessoal chamou atenção é que esses ataques ucranianos ali na margem esquerda do Dnipro, nessa época do ano, não foi uma escolha por acaso. Isso daqui é uma imagem de Kiev, tá? Essa ponte de vidro lá, eu passei nessa ponte, gravei até um vídeo atravessando essa ponte lá, tá no meu canal Diários da Quarentena, que eu faço vídeos aleatórios, né? E essa ponte aqui é uma ponte de pedestre sobre o rio Dnipro, lá em Kiev. E o que acontece esse ano? Forma muita neblina no rio Dnipro. Então é típico dessa época do ano, lá do outono, né, quando vai entrando o inverno, que o rio ele ainda está muito frio, ele esfria muito à noite. Quando chega a manhãzinha, que começa o sol a bater, levanta uma neblina enorme, e isso é só nessa época do ano agora. Depois no inverno não tem também isso, no verão não tem isso, é só na época do outono que acontece esse tipo de coisa. Ou seja, isso está sendo usado pelos ucranianos. Eles sabem dessa característica do rio Dnipro, e eles sabem que também lá na região de Kherson está acontecendo isso, né? A gente já falou algumas vezes aqui que os próprios russos falaram, né, que os ucranianos, aproveitando a neblina, atravessaram mais um monte de gente, né? Então o rio Dnipro aqui embaixo está tudo coberto de neblina. Isso ajuda as operações ucranianas. Não tem como os russos detectarem os avanços. Pode ser que os ucranianos estejam fazendo coisas até maiores, sem os russos saberem aqui na região, né? Bom, mais um pouco para frente da linha de frente, aqui próximo de Robotny, os ucranianos tiveram sucesso aqui avançando em alguns locais por aqui, e também avançaram um pouco aqui próximo de Desterianka, né? Muito pouquinha coisa, mas não deixa de ser curioso. Aparentemente eles abriram um novo flanco aqui para atacar aqui em Nesterianka. Nesse ponto aqui, provavelmente com o objetivo de surpreender os russos, ou de deslocar os russos daqui e, tirando eles de Nesterianka, partir para Kopânia, né? Os ucranianos estão atacando os russos aqui de Kopânia a partir do leste, mas pode ser que esteja difícil deles avançarem aqui, e vindo aqui por cima pode resolver esse problema, desatar esse nó, né? Falando agora sobre a Avdiivka. A Avdiivka é um outro ponto que a gente tem aí alguma preocupação. Eu vou falar para vocês que não é tão sério assim, mas, mais uma vez, os russos avançaram ali. Esse aqui é o Butuzov, é um jornalista ucraniano, falando essa manhã sobre a situação em Avdiivka. A batalha por Avdiivka, devido a perdas muito pesadas, os russos estão transferindo mais reservas e continuam na ofensiva. A situação escalou. No dia 25 de outubro, o comando russo continuou o assalto em todo o perímetro de defesa de Avdiivka e no pequeno corredor no vilarejo de Krasnohoivka, no norte da cidade. As infantarias russas foram bombardeadas por todos os tipos de armas, e o inimigo foi bem visto, ou seja, os ucranianos estão de olho nos russos, né? Os russos fizeram a rotação, substituíram as unidades de assalto destruídas e jogaram mais reservas na batalha. Unidades do 110º Brigada Mecanizada com sucesso repeliram os ataques diretos ali em Avdiivka. A situação ao norte de Avdiivka piorou seriamente. Apesar de muitas perdas, os russos conseguiram avançar ao longo da linha de trem, ocupando uma área de 1 quilômetro de extensão na linha de trem, tentando expandir o controle do corredor e criar condições para a concentração de forças e uma ofensiva mais adiante em direção a Stepov-Berdish. Então, a gente está falando aqui de Avdiivka. Repara como aqui eles de fato pegaram uma área de 1 quilômetro aqui perto da linha de trem. Então esse grupamento aqui ucraniano, de fato, eles tomaram. Os ucranianos estão agora na faixa de floresta que tem próximo da linha de trem, e também em Stepov e Berdish, né? E também em direção à planta de coque. A planta de coque é essa área aqui, né, através do famoso Terricon que tem aqui. Eles também estão querendo tomar essa região aqui, né? Isso é uma ameaça muito séria que precisa de muita atenção. O inimigo planeja obter um ponto de apoio dentro da fábrica e ganhar uma cabeça de ponte para entrar na cidade, né?
No sul de Avdiivka, as tropas russas continuam seus ataques, tentando pegar o vilarejo de Optiny, mas aparentemente não tem grandes avanços aqui, né? Agora, uma vez que a quantidade de perdas do grupo russo próximo de Avdiivka é inaceitável, o comando russo está retirando forças significativas da região de Kupiansk para continuar esses ataques de infantaria. Avdiivka é de importância muito mais estratégica para a Ucrânia até do que Bakhmut, né? E, como eu falei, isso daí é fato. Ao contrário de Bakhmut, que não havia importância estratégica, Avdiivka sim tem importância estratégica muito grande para os ucranianos. O comando russo vai querer mostrar sucesso aqui a qualquer custo. Então é uma situação tática muito boa para os ucranianos para destruir as tropas de assalto russos, ainda mais favorável do que Bakhmut no final das contas. Mas as vantagens precisam ser realizadas, né? Não é só um número de pessoas em uniformes que pode parar a infantaria russa. Precisa ter toda uma série de ataques coordenados, com unidades frescas, reservas são necessárias para destruir justamente esse pequeno corredor que eles estão lutando ali no norte de Avdiivka, né? Enfim, essa é a situação. É uma situação preocupante. Não é de novo, é uma má notícia, não é uma boa notícia, a gente já falou sobre isso ontem, mas tem um lado positivo também, né? Como a gente falou, como ele já falou ali, é uma oportunidade ótima para destruir as tropas russas ali na região. Aqui o Ozint, o Uri também fala aqui sobre essa atualização. O que ele fala aqui é basicamente o mesmo que já foi falado ali, mas ele complementa aqui. Mas tem as boas notícias. As perdas russas foram tão significativas em Avdiivka, inclusive nos últimos 2 dias, que eles estão sendo forçados a trazer uma terceira rodada de reservas do setor de Kupiansk. Eles também transicionaram de um ataque combinado com armas para uma formação mais ou menos quase como as ondas de carne que eles usaram lá em Bakhmut, né? Isso permite ao exército ucraniano uma vantagem grande, uma vez que os russos estão exprimidos em corredores pequenos, né? Então as condições de defesa estão muito favoráveis. Aqui é o mapa que ele colocou aqui. Os russos estão avançando nessa direção, querem tomar aqui Stepov e a fábrica de coque, né? E eles têm corredores muito curtos aqui que eles podem usar nessa região, então os ucranianos podem usar isso a seu favor para justamente conseguir destruir muitos russos aqui. De novo, não é uma situação boa, não está tranquilo não. Os russos gastaram um monte de pessoal, um monte de blindados, mas conseguiram avançar, então é preocupante. Mas eu acho que os ucranianos vão conseguir lidar isso daqui. Eu duvido que eles vão tratar isso aqui como Bakhmut, porque Bakhmut não tinha essa importância toda, e aqui tem. Aqui tem mais um blogger militar russo, a Marina de Kharkiv, dizendo que não foi possível manter algumas posições na direção de Avdiivka, próximo do vilarejo de Berdish, né? Muito bombardeio com munição cluster pelas forças armadas ucranianas, e a mesma coisa acontece com o Terricon lá, com o monte de rejeito, né? É difícil e é muito perigoso enviar munição e provisões aos soldados. É tudo em espaço aberto e todas as abordagens estão sob a influência de fogo no inimigo. O Terricon está completamente controlado, ou seja, os russos estão dizendo que eles controlam totalmente o Terricon agora, e o inimigo foi retirado da lateral dele, né? O inimigo, no caso, os ucranianos. Eles estão dizendo que tiraram os ucranianos da lateral do Terricon, então o Terricon está todo controlado pelos russos, mas como eles mesmos dizem aqui, não dá para usar porque os ucranianos bombardeiam o tempo todo e não conseguem ficar ali, né? A ofensiva continua, existe uma ordem e a tarefa precisa ser completada. Ou seja, você vê que do lado russo é exatamente aquilo que eles falaram. Eles vão jogar gente ali a todo custo, é uma oportunidade única para os ucranianos de destruir um bocado de tropas russas ali na região, né? Então, de novo, mais uma notícia que não é tão boa assim, mas tem um lado positivo. O Trent Telenko e o David D aqui estão falando justamente sobre a região de Andrivka, né, lá em Bakhmut. E a situação aqui, segundo diz o Trent aqui, é justamente a Rússia está abrindo mão dessa linha de frente aqui, justamente em função de Avdiivka, está transferindo um monte de tropas para lá, um monte de coisa, e aqui os ucranianos estão avançando. Olha só, eles estão dizendo que o avanço aqui em Andrivka, a brecha que os ucranianos fizeram ali, do outro lado da linha de trem, de verdade, existe, e é muito mais larga que havia sido reportada antes, né?
os russos estão sendo forçados de volta uma linha de trincheira para trás aqui devido a esse avanço ucraniano aqui em Andrivka, né? Ou seja, estão indo aqui em direção em Odradivka, que é a próxima linha defensiva deles aqui, né? E a gente também tem a informação que próximo a Kreminá, os ucranianos destruíram 100 de um grupamento destruíram 60 de um grupamento de 100 soldados russos em poucas horas, né? Os soldados russos tentaram avançar aqui em Kreminá, Kreminá fica ainda mais aqui para cima, nessa região aqui, e foram totalmente destruídos, né? Ou seja, o que está acontecendo justamente os russos estão tirando tropas daqui para tentar avançar em Avdiivka e estão avançando pouco e os ucranianos podem usar isso a seu favor, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre alguns avanços russos e ucranianos aqui, mas nada muito significativo. Houve um teste russo de mísseis balísticos, né? Então o Igor Shusko está dizendo aqui que a Rússia tentou várias vezes no último ano fazer um lançamento de míssil balístico e agora parece que eles tiveram sucesso, conseguiram isso. Esse vídeo está circulando por aí, né? Que seria o lançamento de um míssil balístico que poderia ir até os Estados Unidos e coisa e tal. Tem uma outra, além disso, né, além desse lançamento desse míssil balístico, há poucos dias atrás, a Duma, né, que é a Câmara dos Deputados lá da Rússia, ela retirou a Rússia do tratado de não teste nuclear, né, tem um tratado que impede os países de fazerem novos testes nucleares, então, em tese, a Rússia pode agora novamente fazer teste nuclear. Repara que isso aqui não é um teste nuclear, né, isso aqui é teste de um míssil balístico. Não é nuclear, não tem a ogiva nuclear ali, né? Teve outros também, parece que foram 2 mísseis que eles conseguiram lançar, e aparece o míssil aqui, né, subindo. Eu não sei, eu não entendo muito dessa coisa de míssil balístico, né? Mas não me parece certo esse míssil fazendo um monte de voltinha, assim, parece que a impressão que ele não está muito controlado, não, né? Mas enfim, pode ser que... realmente eu confesso que eu não entendo muito disso daí, né? De qualquer forma, aqui tá vendo como é que ele faz umas voltinhas aqui meio estranhas? E ele foi autodestruído, é isso? Os russos destruíram o míssil no ar? Onde é que foi o míssil aqui? Parou? Enfim, não tenho tanta certeza que foi um sucesso esse teste de mísseis dos russos, não. Mas o ponto central aqui nem é esse, né? Que os russos teriam capacidade de fazer um ataque nuclear, eu não tenho dúvida nenhuma. Eles não têm capacidade de usar todas aquelas milhares de ogivas que eles dizem que tem, a maior parte não deve estar funcionando, mas deve ter uma parte ali que está ainda. A questão toda é que esse tipo de coisa aqui, como eu falei para vocês, os russos vão fazer tudo. Eles vão testar, vão fazer teste nuclear, pode esperar. Em algum momento, nos próximos meses, os russos vão detonar uma bomba nuclear para fazer um teste. Eles vão fazer tudo, menos o ataque nuclear, porque eles sabem que isso é uma loucura. O que eles querem é justamente causar esse sentimento de medo nos ocidentais, né, no pessoal lá dos Estados Unidos. Olha, vamos fazer Terceira Guerra Mundial, não sei o que lá. Temos que abandonar a Ucrânia para evitar uma Terceira Guerra Mundial, né? Só que eles não têm como fazer isso, né? Até porque teve uma declaração muito forte do Xi Jinping agora, que a China está pronta para cooperar com os Estados Unidos porque o destino da humanidade depende disso, né? A China não vai querer que os russos usem armas nucleares. Se os russos usarem armas nucleares, aí sim, acabou para eles. Não vai ter chance nenhuma de acontecer nenhuma coisa positiva. Certamente os americanos vão responder. Se os russos usarem armas nucleares na Ucrânia, a resposta não vai ser nuclear. Se usarem armas nos Estados Unidos, vai ser nuclear a resposta, e certamente a Rússia vai ser totalmente abandonada nessa hipótese. Não tem nenhuma chance do Putin fazer isso. Então, no final das contas, embora seja uma má notícia também os russos estarem testando, isso só quer dizer, na verdade, que eles estão desesperados. É o que eu falo, sempre que o Putin está desesperado, está perdendo muitas tropas ali em Avdiivka, está vendo a Ucrânia botar os posicionamentos todos para um grande ataque ali, ele sempre saca essa arma nuclear, né? Terceira guerra, bombas nucleares e coisa e tal, mas ele não tem como usar isso, né? Bom, e tem um quarto ponto também, a quarta notícia negativa, que parece ser muito negativa, mas se você olhar não é tão negativa assim. Vamos entender isso, é justamente a eleição do presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, né? O Speaker of the House. Foi eleito o deputado republicano Mike Johnson, que é da Louisiana. E qual que é o problema disso? Ele é fortemente pró-Trump
e ele votou contra um pacote de ajuda de 40 bilhões para a Ucrânia no ano de 2022. Também votou contra algumas alocações de armas para a Ucrânia em 2022, né? Então, qual que é o problema? O problema é que, como ele é presidente da Câmara, ele que coloca as coisas em votação. Ele tem um poder muito grande. Ele pode simplesmente não colocar em votação as ajudas para a Ucrânia, e isso pode ser um baque muito sério. Isso é que todo mundo tem medo, né? O pessoal fez um levantamento aqui, ele tem realmente classificado com a pior nota possível aqui entre os possíveis novos Speaker of the House lá no Partido Republicano, né? Então, isso é realmente preocupante. Ele também deu algumas declarações anti-Ucrânia, né? Então, um grande problema para a Ucrânia, né? Mas, bem, a história não é bem essa, né? Porque, certamente, se esse cara foi eleito, a maioria dos republicanos é a favor do apoio à Ucrânia, certamente teve algum acordo aí por trás para todo mundo votar nele e aceitar ele. Embora ele tenha falado algumas coisas anti-Ucrânia e coisa e tal, ele é considerado um moderado entre os republicanos e é muito provável que tenha havido algum acordo, né? Ele próprio já falou que ele vai aceitar o apoio à Ucrânia com algumas condições. Ele vai impor algumas condições, mas não vai negar o apoio à Ucrânia. Isso é provavelmente resultado de negociações internas. E a vantagem disso daí é que agora existe um presidente da Câmara, ou seja, o Biden pode, de fato, botar em votação, pode encaminhar os financiamentos para a Ucrânia, e aí, no final das contas, isso pode ser votado lá na Câmara, isso pode ser aprovado, né? É aquele negócio, se for colocado em votação, vai ser aprovado, porque a maioria apoia a Ucrânia, mesmo entre os republicanos, e imagina se houve acordo aí para o cara aceitar esse negócio de botar isso em votação, então imagino que vai desatar esse nó. É uma notícia ruim, principalmente no longo prazo, porque tem acordo provavelmente para esse pacote de ajuda agora, mas pode não ter para outros pacotes no futuro. Então pode ser que isso realmente complique a situação de ajuda mais para frente para a Ucrânia. Mas de qualquer forma já tem um pacote muito grande aí para ser votado de 60 bilhões, é possível que esse já tenha sido negociado e a coisa agora ande, né, caminhe finalmente, né? E quem sabe os republicanos não usam esse episódio para justamente começar a rever a posição deles com relação à Ucrânia, né? Isso aqui é o pessoal levantando o grande responsável por essa coisa toda, que foi o Obama, né? Esse daqui é o Obama, cheio de amizade com o Putin, em novembro de 2014, depois da Rússia ter invadido a Crimeia, ter invadido o Donbás, né? Ele simplesmente ignorou a anexação e foi lá agradar o Putin em fóruns internacionais, inclusive na Síria também, né? Na Síria, o Putin ajuda o Bashar al-Assad, havia uma tropa americana ali, mas eles fizeram um acordo que um não ataca o outro, e com isso o Putin dominou quase toda a Síria, lá junto com o Bashar al-Assad, graças à bananice do Obama, né? Ou seja, no final das contas, são os democratas que estão por trás dessa lambança toda, inclusive na Ucrânia. E o Randy Mott lembra aqui, ó, que é um republicano. Ele fala aqui, ó, eu espero que o meu partido desvie desse tiro, né? Mas isso é o que eu dizia já há um ano atrás. Se os republicanos se tornarem o partido que é contra a ajuda à Ucrânia, os democratas, ironicamente, vão dizer que é uma grande vitória e vão assumir o crédito completo pela luta e a vitória da Ucrânia. E é irônico no sentido de que, primeiro, foi o Obama que causou o problema todo, que causou a lambança toda. Por que você acha que o Putin invadiu depois que o Biden tomou posse? Porque ele sabia, o Biden e o Obama eram a mesma coisa. O Putin poderia invadir, o Biden seria um banana igual o Obama, não ia fazer nada, né? E aí, olha só, é irônico no senso que a primeira resposta do Biden foi tirar o Zelensky de Kiev. Você lembra do episódio? Que até o Zelensky falou que eu não preciso de carona, eu preciso de munição, né? E isso seria um objetivo do Putin nessa guerra. Ou seja, o Biden, no primeiro momento, o primeiro impulso do Biden foi fazer igual o Obama, deixar para lá. O Biden não era a favor da Ucrânia, não estava querendo ajudar a Ucrânia, não forneceu armas para a Ucrânia. Os democratas resistiram em fazer sanções antes da invasão e coisa e tal. Tanto o Obama quanto o Biden não deram ajuda lá em 2014, apesar de haver uma autorização do Congresso, tá? O Congresso americano em 2014 chegou a autorizar
apoio americano para a Ucrânia, eles recusaram. Ou seja, o pessoal estava, os democratas estavam indo para o mesmo lado errado. O local dos republicanos é apoiando a Ucrânia. Aí o que mudou a situação foi justamente a liderança brilhante do Zelensky, uma campanha de opinião pública muito forte, e eu não tenho dúvida disso. O Zelensky é uma figura fundamental nessa guerra da Ucrânia, porque a capacidade de comunicação dele, justamente por ele ter uma carreira como ator e coisa e tal, isso ajuda para ele, né? Mas repara como isso é importante, porque, na verdade, mesmo os presidentes europeus e o presidente americano não estavam convencidos a ajudar a Ucrânia. Foi justamente o fato de que a opinião pública desses países acabou apoiando tanto a Ucrânia que forçou os presidentes a fazer isso, né? E agora que o Biden entrou nesse trem, né, que ele adotou essa política, agora isso virou uma característica importantíssima e gerou muitas linhas para os democratas. Se os republicanos mantiverem esse apoio em 2024, vai ser um problema enorme para quem quer que seja o presidente. Provavelmente vai ser o Trump, o candidato republicano, mas qualquer que seja o presidente, qualquer que sejam os senadores e coisa e tal, se não abraçarem o apoio à Ucrânia, vão ficar numa situação muito complicada, né? Então, é isso daí. Olha só, vai ter uma outra acusação de apoio russo, né? Não baseado em uma besteira de eleição, que eu também nunca acreditei naquele negócio de apoio russo em eleição americana, mas simplesmente subvertendo a defesa de um país que é aliado dos Estados Unidos e entregando ele para o Putin, né? Ou seja, isso vai ser tomado pela mídia como um grande ponto de ataque aos republicanos. Quem sabe esse presidente da Câmara, apoiador do Trump e republicano hardline, não percebe esse problema estratégico e não resolve mudar de lado agora, né? Assumir para os republicanos também essa defesa da Ucrânia. Eu acho que seria uma coisa extremamente conveniente do ponto de vista político para ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.